Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Prático, o podcast do Curso Prático. Eu sou a Grace Dilman e hoje teremos não somente um super convidado, mas dois excelentes profissionais para colaborarem ainda mais com a sua jornada de estudos e trazerem informações que facilitarão a sua aprovação no tão sonhado concurso para prático de navios. Gostaria de lembrar a todos que se dedicam já aos estudos que no dia 7 de dezembro ocorrerá o nosso super simulado e será uma excelente oportunidade para você simular uma situação real de prova. Salva já essa data no seu calendário, reserve, já a sua passagem aérea e venha estar conosco nesse super evento na cidade do Rio de Janeiro. Fiquem atentos também às nossas redes sociais que divulgaremos nosso período de inscrição. Ative também as notificações e se inscreva no nosso canal no YouTube e no Spotify do Curso Prático. Chamo agora o nosso amigo de longos podcast, Thiago Pereira, seja bem-vindo, Obrigado, E mais uma com vez estamos ele, junto aí. Vamos falar um pouquinho sobre algo interessante aí, pessoal, né? E aí trazendo junto aí já e já apresentando, né? Ele é o meu endócrino, ele é o meu nutrólogo, né? Ele me acompanha há bastante tempo, é um cara expert aí em performance, quando a gente fala de suplementação, de realmente entender o corpo e saber o que que dá para melhorar, o ajuste fino. E muita gente não se preocupa com exato. isso quando fala de performance mental. As pessoas começam a estudar nem água elas aumentam, nem alimentação, né? Algo que já seria necessário pelo gasto físico que você tem, o gasto calórico, só de ter que estudar mais. E certamente a gente vai ter um assunto bem interessante aí com ele. E, Rodolfo, faça a sua introdução aí, seja muito bem-vindo aí nesse podcast. Exato, bem-vindo. Caraca, que introdução melhor da minha vida até agora. E aí, pessoal, tudo bem? Sou o Dr. Rodolfo Buoso, sou médico, atuo na área de endocrinologia e nutrologia, sou médico do Tiagão, esse cara monstruoso, inteligente demais. Espero poder compartilhar com vocês aí um pouco de conhecimento da minha parte, que eu puder ajudar vocês. E vamos que vamos. Legal. Excelente, Rodolfo. O tema de hoje, na verdade, é a alimentação e suplementação para o auxílio na hora da prova, né? Mas não tem como deixar de fora a parte do sono, né? Que é essencial para qualquer concorrente, para qualquer candidato, para um concurso tão elevado. E a minha dúvida, Rodolfo, a gente sabe que o sono é fundamental para qualquer atividade, né? Seja uma pessoa que não exerce tanto essa função da rotina do estudo, mas sim para quem estuda ainda maior, né? E como que a gente pode manter uma alimentação mais saudável, né? Que facilite também na hora do sono, né? O que tu indica? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o porquê do sono, né? Por que o sono é tão importante? Porque todo mundo fala do sono e agora tem anel, tem relógio, tem até oxímetro para a gente ver como que tá esse sono e por que que ele é tão importante para a performance mental. Porque é onde a gente consolida toda a nossa parte de memória, onde a gente consolida toda a nossa parte de aprendizado do dia é durante o sono. É a hora que aquela memória de curta duração ela vai virar memória de longa duração. E a alimentação ela vai influenciar muito, muito mesmo na parte do sono. Por quê? Porque todo mundo já passou por algum momento assim, saiu para ir jantar e jantou uma lasanha, tomou um Sim, vinho, e a hora que ou come um lanchão, ou uma pizza, e a hora que deita para dormir, parece que o mundo está dentro de sua barriga e você não consegue descansar. exato. Por quê? Porque a hora que aqui é para estar relaxando, ele está ativo, ativo. O cérebro ele fica ativo para mandar sinalização para o seu estômago para digerir todo aquele alimento pesado. Então, o que que a gente pode fazer para ajudar nesse sono? Alimentação leve. Então, trabalhar um pouco de proteínas mais leves, alguns alimentos que tenham ativos e nutrientes que ajudem na produção de serotonina, na produção de melatonina, que ela é uma Uhum. conversão da serotonina, como triptofano, magnésio, vitamina do complexo B, são todas essas, como por exemplo, vamos falar aí de proteína, um peixe, um frango grelhado, é, alguns cereais, batata doce, quinoa, algumas espinafre, por exemplo, que tem bastante magnésio. São vários alimentos que dá para a gente introduzir nessa pessoa num período
bem antes dela dormir, não antes mesmo de dormir, esperar ali umas 2, 3 horas para não dormir de estômago vazio, para dormir de estômago vazio, e ter essa melhora do sono e melhora da função cognitiva. E para quem é A vegano, banana é uma boa fruta, né? Também. A banana tem bastante triptofano, É. kiwi tem bastante triptofano também. Rodolfo, no caso de algum candidato que seja vegano, essa alimentação ela se baseia nesse ciclo também, ou ele requer um pouco mais de alimentos para Na nutrir parte esse? vegano, a gente vai trabalhar basicamente com tofu, soja, soja mais ou menos, né? A gente não pode pensar muito na parte de soja, né, por conta de fitoestrógenos, e aí entra numa outra vertente, mas mais voltado para tofu, para e suplementação dessas vitaminas que muitas vezes a gente não encontra, né, nos alimentos veganos, por conta da falta dos aminoácidos em alguns desses alimentos. E existe alguma porcentagem que você indica na parte da proteína, para que haja esse controle também? Então, aí vai muito do porte físico da pessoa, né? Sim. Qual a quantidade de calorias que ela vai comer ao longo do dia. E em base, eu para todos os meus pacientes, eu falo para eles comerem pelo menos 40% da refeição deles em proteína. Então, uma pessoa aí com uma dieta de 1.200 calorias, uma mulher, geralmente, uma dieta de 1.200 calorias, ela vai estar comendo aí umas 480 calorias de proteína. Cada grama de proteína vai dar 4 calorias, então umas 120 gramas de proteína por dia. Quanto ela vai comer no jantar ali para melhorar o sono, depende do quanto ela vai comer ao longo do dia. E você recomenda mais ou menos um horário estipulado para a gente poder jantar e ter essa melhor digestão, melhor trabalho da memória? Vamos Ou pensar no mundo Disney, que tudo acontece sim, antes das 7 da noite. É, o mundo ideal perfeito. seria esse, né? Exato. No mundo Disney, onde tudo acontece antes das 7 da noite. A gente, Para a gente conseguir sempre. dormir às 10, ficar lindo, Agora, perfeito, maravilhoso. aproveitando aí, Rodolfo, já trazendo isso, porque eu também, hoje, né, eu geralmente no máximo às 6h30, estourando 7 horas, eu já jantei, dificilmente eu como alguma coisa. Mas, trazendo para o mundo dos concursos, muitas pessoas acabam estudando de noite. Então, a pessoa chega do trabalho, começa a estudar às 7, 8 horas, vai até 10, 11 horas da noite para deitar, às vezes, meia-noite. E a gente sabe, Exato. né, como eu falei um pouco antes, que uma hora de estudo com qualidade intenso pode gastar de 100 a 120 calorias. Então, a gente está falando que a pessoa ali, antes de dormir, ela vai gerar um déficit ali de talvez 300, 400, 500 calorias a mais. Como que ela poderia fazer para compensar esse gasto a mais? Porque se gastar demais, vai prejudicar o cérebro também no sono, ele vai ficar em déficit. Como que ele poderia ajustar para não ter uma alimentação pesada que vá atrapalhar o sono, mas também conseguir suprir um pouco desse gasto? Para a gente pensar um pouco nessa parte, seria mais ou menos como uma pessoa que treina à noite, tá? E salva ainda, porque tem muita gente que treina à noite e não gasta caloria do que um estudo, tá? A gente calcula mais ou menos que para estudo, para cérebro, na verdade, a gente tem que usar 20% de toda a caloria que a gente come no dia é cerebral, Sim, tá? Então, grande parte disso, o que daria para a gente fazer? Fazer um jantar leve, e um último jantar ali antes de dormir, aí só que muito leve mesmo, e fugir de todos os alimentos inflamatórios que aí entra nos vieses aí, né, de Embutidos. glúten, embutido, lactose, Uhum. lácteos, esses alimentos mais pesados, que vão gerar um processo inflamatório, alimentos mais fáceis de digestão para que você não fique em déficit e consiga dormir muito bem. Então, dá para pensar na batata doce, dá para pensar na quinoa, dá para pensar num atum, é, uma Uma salada com salada. atum, entendeu? São alimentos que dá para você introduzir e melhorar um pouco essa parte de digestão pré-janta, né? É, nosso foco sempre é o concurso, né? A gente está sempre visando a parte do concurso. A gente sabe, né, Rodolfo, que antes da prova vai exigir uma alimentação antes da prova e também no pré-prova, né? Então, dias antes do concurso também, para que esse aluno consiga se alimentar de uma forma correta. O que que tu indicaria, né? Qual seria a melhor opção no dia, inclusive, da prova?
E se você indicaria fazer um jejum, por exemplo, um jejum intermitente, caso essa pessoa não consiga ou tenha muita ansiedade, né? Então, o que a gente pode pensar aqui, né? Eu falo que tudo que a gente fala em performance, quando a gente fala performance, as pessoas já falam, ah, mas eu não quero ser atleta. Mas a Sim, gente não está falando de performance esportiva, né? Performance vem do grego e vem do teatro. Então, performance é aquele ator grego que ele conseguia ex- é, exercer muito bem tanto a parte de drama, tanto a parte de comédia, tanto a parte de tudo. Então, performance, quando a gente fala, é performance de vida, performance cerebral, performance esportiva, performance sexual, tudo isso é performance, tá? Só que quando você está estudando para um concurso, você se equipara a um atleta de alta performance, tá? Então, o concurseiro, ou aquele cara que está prestando o concurso, ele não pode errar. Ele é um atleta que não pode errar. Ele só não vai para competição esportiva. Ele vai para uma competição de prova, de sim. mental. Então, ele não pode errar. Então, o concurseiro ele tem que manter uma dieta leve, mas uma dieta nutritiva. Pré-prova, vamos pensar aí, 2, 3, 4 dias antes da prova. Tenta evitar ao máximo alimentos mais pesados. Então vamos pensar ali, um ancho, uma picanha, que é Uma uma proteína, feijoada. uma feijoada. Por quê? Muitas pessoas, pô, comi 3 dias antes, eu vou sentir efeito 3 dias depois? Muito provavelmente. Seu corpo ele não é uma máquina que você comeu hoje e você fez cocô hoje daquilo que você comeu. Você vai Uhum. metabolizar isso, né? Tanto que a gente fala que depois dos 30 a ressaca ela não é ressaca, ela é dengue, né? Que você sente dor, Exato. leva 3, 4 dias para você melhorar. Cara, é isso. Só que qual que é a diferença? Um é o álcool, outro é a comida. Hoje a gente está num patamar de doenças no mundo, que é onde a NASH, que é o quê? É a esteatose hepática não alcoólica, que é a gordura no fígado causada não por álcool, está sobrepondo ao álcool, que é o quê? O alimento industrializado, o excesso de calorias da dieta. Então, faz a mesma sobrecarga no nosso corpo do que o álcool. E aí, o que eu oriento a todos os meus pacientes que buscam essa performance mental? Come leve, opta mais pelo peixe, opta mais pelo frango, opta mais pelo ovo, opta mais por proteína em pó em alguns momentos, come uma salada, come legumes, come fruta, come carboidratos complexos. O que são os carboidratos complexos? Batata doce, come mandioca, mandioquinha, come arroz integral. Então, são todos isso que vão fazer com que o seu corpo ele desinflame e você consiga exteriorizar tudo aquilo que você está na parte mental, sem bloqueios, né? Eu acho que o mais importante é você não pôr essas barreiras. E Legal. no dia No- da prova, pelo é. amor de Deus, no dia da prova é o mais importante. Você não pode inflamar o seu corpo de jeito nenhum. Açúcar nem pensar. Então, e E aí você pensando no dia da indica. prova, até para você ter uma ideia, Rodolfo, para você dar uma dica legal, muitas vezes são duas provas, né? Uma prova de manhã e uma prova no período da tarde, ou até mesmo às vezes 2 dias seguidos. Mas se a gente considerar aí que são duas provas no mesmo dia, muita gente, você vai fazer a prova num lugar, aí você sai, você não vai ter onde comer direito, o pessoal acaba levando um lanche, para comer realmente um lanche rápido e petiscos durante a prova. O que que você recomenda? O que eu sempre recomendei para meus alunos, falei, ó, água, pelo menos ali para cada prova 1 litro, pelo menos para você tomar ali a cada 10, 15 minutos um pouco de água. E esses carboidratos de baixo índice glicêmico, então barras de proteína, barras de cereal que não tem açúcar, que também de Castanha, preferência, nozes. castanhas, chocolate 70% se você for levar sem açúcar, porque são Hum. coisas leves que vão te dar aquele pico ali, não tanto quanto o açúcar, que vai variar muito, mas depois vai te jogar mais para baixo e vai te deixar mais deprê ainda na prova. Mas você tem mais alguma sugestão para o almoço, digamos assim, alguma coisa que a pessoa possa levar à prática e que vai sustentar a energia mental que ela precisa? Cara, na hora da prova, a gente tem que começar também. Por isso que existem os simulados, né? A gente tem que começar a entender como o nosso corpo funciona. Para Uhum. que é muito difícil eu aqui como médico, falar assim, puta, come isso, isso, isso que Sim. dá sucesso. Mas, por exemplo, Padronizar, né? exato.
O cacau do chocolate 70% ele é um aliadaço do cérebro. Ele vai ajudar demais. Fora que o chocolate 70% ele vai te entregar um pouco de conforto ali, um pouco de dopamina para abaixar aquele nível de ansiedade, para te trazer um pouco mais de conforto, saber ali o que, que você vai responder. É, e basicamente isso que você falou. Castanha, nozes, pô, vamos almoçar. O que, que a gente vai almoçar? Cara, quilo em todos os lugares existe. Então, pô, come uma salada, come um frango, não tem frango, pede pra tia lá do restaurante fritar um ovo mexido, tá? Para quê? Para que seja uma alimentação leve, para que o seu corpo ele não sofra o estresse alimentar. A gente já tá cheio de estresse aqui, de prova, de ansiedade, de competição. Cara, faz o básico, né? Um arroz, feijão e um frango e uma salada já resolve muita coisa. Um legumes e uma salada, um legumes e uma proteína resolve a vida. Uma omelete também, né? Caso a pessoa não consiga, ela levar uma marmita no dia. Sim. Exato. É o comer Então, limpo, né? comer limpo. É. Por quê? Porque se você acaba puxando muito essa parte da alimentação, pô, imagina você mandar uma feijoada entre uma prova e outra, você vai chegar na outra prova parecendo uma moeba, entendeu? Você É, não vai mas conseguir. essa reeducação alimentar precisa vir também caminhando conforme vem os estudos também, né, Rodolfo? Não Difícil, adianta você querer dificilmente fazer. alguém exatamente vai querer se reeducar um dia antes da prova. É, eu já vi Não gente adianta. fazendo prova, assim, a pessoa levando suco de caixinha, bolacha passatempo, sonho de valsa e Coca-Cola. Tipo, esse é o lanche do cara no meio de uma Kit prova, entendeu? É aquela pessoa que está extremamente despreocupada, desorganizada. sabe? Ela não sabe nem o que ela está fazendo ali. É. O Tiago, Infelizmente. o Tiago, você comentou a respeito da água também, né? A água a gente sabe que é essencial para a vida. Mas mais ou menos porque durante a prova, né, Rodolfo, existe a possibilidade do aluno ir ao banheiro. Só que muitos perdem esse tempo, porque precisa aguardar um outro aluno voltar, né? Um outro concorrente voltar, para que não haja comunicação também no banheiro, né? Então, qual é mais ou menos a porcentagem? Como que tu calcula a porcentagem por pessoa? Ou quanto você indica mais ou menos durante a prova ou até antes da prova do aluno poder ingerir essa água? Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o quê? Performance. A pessoa que está em alta performance, ela não se preocupa com o tempo. Ela sabe que ela está fazendo aquilo tão bem, tão equilibrada, tão segura, que ela não está nem aí pro tempo. Ela consegue ir no banheiro, né? Que é uma coisa que eu uso muito aqui na clínica e eu falo muito para todo mundo. A intensidade distorce o tempo. Se você está se dedicando nos estudos, se você está comendo direito, se você está praticando atividade física, se você está dormindo direito e você está preparado, olha quanta coisa você tem a favor. Você acha mesmo que 2 minutos que você vai gastar para ir no banheiro, você vai perder? Não vai. Muito provavelmente você vai ser aquele cara que vai terminar a prova antes, você vai estar tranquilo. Mas sim, o mínimo, tá? Mesmo uma desidratação leve, ela pode prejudicar o seu estudo, a sua prova. Diminui função cerebral, tá? Sim. Mesmo que leve. Por quê? O nosso corpo, ele é regado a água. Eu preciso de água para fazer todas as conexões, tá? E uma outra coisa, a gente precisa de oxigenação. Por onde que passa oxigênio no nosso corpo? O nosso corpo ele passa oxigênio pelo sangue. A troca de gasosa é pelo sangue. Então eu preciso, o nosso sangue ele é composto 70% de água. Então se eu tiver desidratado, eu não consigo transportar água para a parte mental. Não chega água no meu cérebro adequada. Eu fico desidratado. Começa a dar dor de Inclusive, cabeça. não levantar para ir no banheiro é pior do que levantar, porque o Você levantar vai vai ficar ajudar a pensando no oxigenar xixi. mais. É. Entendeu? E aí, tudo isso vai te prejudicar. Ah, eu não tomo água porque eu tenho medo de. Você não toma água porque você não sabe o que você está fazendo. É. Entendeu? Exato, exato. E tem, para complementar, realmente tem um estudo da neurociência que mostra que quando a gente começa a sentir sede, a gente já perdeu em média 30% da nossa capacidade de foco e concentração. Quando começa a sentir sede. Então, assim, é um absurdo a pessoa. Eu já fiz provas a vida inteira, dezenas de provas, eu sempre terminei muito antes, eu sempre falo muito isso. Se você se torna muito bom em prova, você entende que
parar a cada 40 minutos para se alongar, pedir para ir no banheiro 2, 3 vezes, parar, tomar uma água, jogar uma água no rosto, isso vai deixar você numa performance muito maior até o fim, do que você ficar ali, ficar as 4 horas ali sem olhar para o lado, achando que vai acabar o tempo. Se você fizer isso, você vai ter a sensação de que está focado e concentrado, mas você tá perdendo muito mais tempo, porque você está lendo 3 vezes a mesma coisa, porque você não tem mais foco Exato. do que você poderia ler se você tivesse mais relaxado e mais hidratado. Exato. É, passando uma analogia para o futebol. Quem que é o atleta bom? É aquele cara que faz gol ou é aquele cara que corre o tempo inteiro no campo? É o cara que faz gol. É o cara que resolve. Não adianta o cara ficar correndo o tempo inteiro. Você não tá fazendo uma maratona, você está fazendo um jogo de futebol. Você está Exato. competindo em futebol. O Alta performance. resultado é o gol, É o exatamente. É a gol. vitória. Exato. Eu li ontem essa frase num livro que eu tô lendo que eu achei, para mim, acho que é uma das frases que mais me define a partir de hoje, que é justamente isso. Não é sobre o quanto você se esforça, e sim o quanto você de fato realiza. As pessoas Exato. ficam muito focadas em se esforçar demais para fazer as coisas e às vezes é aquela coisa, vira uma máquina de só fazer. Mas na produtividade de fato, que é o quanto você está tirando dali, o quanto está saindo de resultado, é muito menor do que todo o esforço que você está fazendo. E a maioria dos concurseiros se matam de estudar pela quantidade, mas a qualidade do estudo, e isso passa pela alimentação, performance, sono, Sim, hidratação, tá horrível. exatamente. É uma coisa que acho que até o Joel J, que ele tem um evento que chama Na Hora H, né? É, E é um pitch de venda deles é essa. Cara, você se esforça tanto para ir na hora H. Na hora H você não dá conta, entendeu? Porque você se prepara para fazer o teste ali. Você não se prepara para a prova, sim. entendeu? Você tem que se preparar para a prova, para o dia da prova, para a hora H ali, a hora que sentou e falou assim, agora vai. Eu não sei, Rodolfo, como é que é aí no seu consultório, mas normalmente, quando a gente conversa com alguém da área da saúde, as pessoas não querem dormir direito, não querem se alimentar bem e tampouco bebem água, né? Então, que é o resumo que nós estamos falando aqui, mas as pessoas querem suplementar. Então, é como se fosse a fórmula da mágica, né? O que que você está tomando? O que que você está passando, né? E normalmente, hoje em dia, o mercado brasileiro tem uma ampla possibilidades, variedades de remédios, suplementos, né? E normalmente as pessoas querem buscar essa alta performance. O que que você indicaria de suplementação para melhorar a memória, a imunidade, a capacidade cognitiva? Se existe mesmo esses suplementos e como suplementar também? Tá, vamos lá. É exatamente isso. Eu acho que a base tem que ser feita antes de comprar. A casa, ela tem que construir a base dela para depois você enfeitar essa casa, entendeu? Exato, É a cereja do bolo. E realmente, as pessoas hoje elas já chegam querendo tomar alguma coisa para corrigir alguma coisa que elas não fazem, né? exato. Putz, vamos partir do básico, do básico, do básico, creatina. Mas, doutor, creatina não é para atleta? Não, creatina é para gente, para pessoas vivas, né? A gente tem uma molécula no nosso corpo que se chama ATP. ATP é adenosina trifosfato, tá? E a adenosina trifosfato, ela, quando você gasta essa energia dela, ela vira ADP, adenosina difosfato. Então, ela perde um fosfato. A creatina, ela vai e se junta a esse fosfato e gera uma creatina fosfato. E isso vai trazer muito mais energia cerebral, vai trazer muito mais melhora de tempo de resposta, vai melhorar muito mais a função executiva, tá? Então, para aquela pessoa que está com privação de sono, estudando demais, creatina ajuda. Ela ajuda também a reter um pouco mais de água no músculo, e o nosso cérebro é músculo, então ele hidrata um pouco melhor a parte cerebral. É, Outro suplemento, ômega 3 por conta do DHA, que é um ácido, muito, muito importante em memória, concentração, velocidade de pensamento, velocidade de resposta, melhora a saúde mental, é, aumenta a comunicação neural, aumenta a sinapse, ajuda bastante. Outro suplemento, tem um suplemento novo que está no mercado, vou deixar ele por último. Tem uma fosfatidilcerina, que é um suplemento muito legal, aumenta a cognição, proteção cerebral, por conta de produzir um pouco mais de barreira de membrana ali na parte cerebral.
Mas tem um suplemento que está muito na moda, né? Que é o Venvance, quase virou um suplemento já, não está nem sendo mais uma medicação. Que as pessoas elas estão usando adoidado. Mas no fitoterápico, né, na suplementação, tem um novo suplemento que chama Brain Factor 7. Ele é uma proteína derivada da seda e ela ajuda bastante nessas propriedades neuroprotetoras e tem um efeito na função cognitiva. Tanto que ele é uma smart drug que estão chamando muito ele de Venvance-like, que ajuda na melhora de memória, no aumento da concentração, fadiga mental, e ele não tem contraindicação. Ele é uma Você medicação. consegue, desculpa, Rodolfo, você consegue comprar normalmente na farmácia, sem receita, sem, sem ir no Hoje você consegue médico, para nada? tudo, né? Legalmente você não consegue. Aí você Ah, agenda uma consulta com o Dr. Rodolfo e aí ele te ajuda com exato, isso. exatamente. A questão da creatina, Rodolfo, é, há muita gente que fala, não, você tem que tomar antes do treino, para quem treina, né? Ou depois do treino. O que que você indica? Assim que acorda, para quem estuda, como é que seria essa rotina para quem toma creatina? Quando a gente fala, quando a gente fala em performance mental, a gente sai um pouquinho da ideia da creatina antes do treino, ou pós o treino, ou durante o treino. A gente vai olhar mais para o efeito dela cerebral, tá? Claro, você tomar creatina antes de estudar vai ajudar? Possivelmente sim. A gente não tem muito estudo focado para performance mental, mas o importante é tomar todos os dias, até porque ela faz depósito. Ela é um suplemento de depósito. Então você acaba saturando a sua parte de sua creatina no seu corpo, e aí ela faz um depósito e você consegue usar ela ao longo do dia. Mas tem que tomar todo dia, independente do horário. Então é melhor desenvolver uma rotina, né, com esses suplementos, uma alimentação saudável, do que realmente você oscilar muito. Eu acho que rotina é a palavra que todo estudante tem que ter, né? Se você não tem Sim. rotina, você não tem vida. Senão você se perde. Resultado, né? O Resultado. resultado é diretamente proporcional à sua rotina, né? Exatamente. E ao quanto você se dedica a isso, né? Sim. Normalmente, Rodolfo, na final curta, né, ou na curta final, que todo mundo chama, a gente sabe que a intensidade dos estudos ela aumenta. E muita gente acaba utilizando o exagero do café, né? Seja café em cápsula, café em pó. Eu não sei se faz muita diferença nessa distinção de café. E mais ou menos qual é o conselho que você daria caso a pessoa ela seja, né, um viciado em café, se realmente faz mal ou se ajuda nessa manutenção da pessoa deixar um pouco mais alerta, ou se também tem cápsulas, né, de café que ajuda a pessoa a dar, além dos remédios, né, que a gente sabe que muita gente utiliza alguns remédios para darem um pouco mais de foco, atenção. Cara, quando a gente fala de café, o Thiagão pode até. Uma vez ele me passou um estudo muito legal de café, mas o café, ele é um suplemento que é legal, tá? Ajuda. Ela é uma bloqueadora de adenosina, tá? Quando a gente pensa em bloqueador de adenosina, eu vou diminuir sensação de fadiga e diminuir sensação de cansaço, beleza? Qual que é Uhum. a questão disso? Eu estou diminuindo a minha sensação de fadiga e a minha sensação de cansaço. Eu estou diminuindo minha fadiga e meu cansaço? Não. Não. Então, o que que você pode levar? A uma hiperativação cerebral e entrar num burnout, tá? E aí você vai chegar na hora da prova, vai dar aquele famoso branco, tá? Mas se você ficar ali entre 100, 200 miligramas de café por dia, que é dar mais ou menos de café, 2 xícaras de expresso, até 4 xícaras de expresso no dia, não vai prejudicar tanto. Falando em 6 a 8 horas antes de dormir, tá? Por quê? Tem muitas pessoas que são baixa metabolizadoras de café, de cafeína. Então, essa baixa metabolização de cafeína vai trazer para você uma dificuldade de metabolizar esse café, então ele vai atuar por muito tempo no seu corpo. Pré-treino, por exemplo. Pré-treino tem 400 miligramas de café. O que que vai... Pode... Qualquer pessoa que já tomou um pré-treino deve ter sentido.
ansiedade, taquicardia, desconforto, Formigamento. Sim. entendeu? E aí imagina ter isso na hora da prova, você não consegue pensar, né? Então, mas e a cápsula de café? Vai diminuir a sensação de fadiga e de sensação de cansaço do mesmo jeito, porém de uma forma muito rápida. O café, ele é gradual, né? Então, e aí vem uma outra controvérsia. Tem alguns estudos que eles estão falando há um tempo já que a cafeína, ela pode fazer, quando ela passa um pouquinho a dose, ela pode fazer vasoconstrição cerebral e diminuir sinapse cerebral. Caramba. E aí fica nesse. A gente tem estudo para tudo, né? A gente tem estudo para o bom e estudo para o outro lado também. Então não tem como a gente falar muito. Tem alguns estudos de função cerebral que a cafeína ela acaba prejudicando, mas tem alguns estudos que falam que ela melhora muito. E o Guaraná em pó funciona dessa forma também ou não? Porque o Guaraná em pó é mais natural, né? Que a café é a mesma coisa. É a mesma coisa? Zero natural. A Caramba. cafeína, inclusive, ela é o nutrópico mais consumido na face da Terra, se a gente for Ah, pensar, né? E realmente, tem muitos estudos da neurociência que mostram que até as 200, mais ou menos, ali de 150 a 200, ajuda a deixar o cérebro mais ativo e melhora a sua capacidade de foco e concentração. Mas é aquilo, se você toma depois do almoço, você já começa a prejudicar o sono. E aí fica aquilo, eu melhoro meu foco e concentração, mas prejudiquei meu sono, que é o pilar mais importante para uma memória. Então é muito relativo. Ontem eu estava, inclusive, com um grupo de empresários, de amigos meus, e eles estavam justamente falando sobre café, eles me perguntando algumas coisas. E eles falaram, Thiago, pô, mas você toma café porque você tem muita energia, muito focado, concentrado, não sei o que. Eu falei, cara, eu tomo por prazer de manhã, eu sempre tomo ali meia xícara, por prazer. Ele falou, mas então como é que você tem tanta energia? Eu falei assim, água. A minha resposta foi essa, água. Você quer ter energia? Aí eu perguntei, quanto você toma de café? Eu tomo umas 4, 5 xícaras por dia, tô sempre cansado. Eu falei, quanto você toma de água? Se eu tomo um copo é muito, por dia. Ou seja, a gente está falando de 200 ml por dia, sendo que teria que ser pelo menos uns 4 litros por dia. Aí a pessoa ela quer ter energia no café, não vai, aí toma energético, aí piora mais ainda, e aí entra naquele. Ah, Ela tem fica isso. tentando achar um atalho energético, cafeína, Venvance, Ritalina, comida. Ela tenta achar alguma coisa para dar energia e o básico, né? A chocolate. gasolina básica do cérebro, que é água, que 70% do cérebro é água, ela não toma nem 10% do que precisaria. Vamos extrapolar um pouco para a parte estética. O que eu mais recebo aqui no consultório é paciente falando: Nossa, doutor, meu colágeno está indo embora. Aí você vai perguntar: Como é que está a sua hidratação? É difícil, né? Eu tenho dificuldade de tomar água. Tá Mas mais depois dos 30. você quer que a sua pele esteja bonita se você não toma nem água? Então, a parte cerebral, a parte mental é a mesma coisa. Você precisa É. tomar água. Se você não tomar água, não funciona nada. Nada, nada funciona sem água. Nem seu carro É. funciona sem água. E esse é um dos maiores fracassos. Eu Exatamente. falo, a maioria dos seres humanos fracassam em não conseguir nem tomar um litro de água por dia, mas querem ter sucesso em alguma coisa na vida dela, sendo que assim, é o básico de sobrevivência, elas já fracassam, né? Exato. Já tô até com medo da outra pergunta, porque se o café já faz mal, quem dirá o Não, o álcool? café não faz mal. Café faz muito Foi bem em muitos mal. sentidos, mas em excesso vai acabar te prejudicando em vários pontos, né? A água também. A água em excesso também. Exato. Você vai fazer uma diluição muito grande do seu sangue, você vai diminuir muito seus minerais, você vai ter fraqueza, vai ter queda de cabelo, vai ter fadiga mental, você vai diluir tudo aquilo ali. Mas em excesso. O problema é que as pessoas elas não estão tomando nem o normal, né? E Vai. quando a gente faz esse contraponto para a bebida, né, ainda mais para quem estuda, que você comparou um concurseiro a um atleta. Então, a gente normalmente a gente fala, Rodolfo, que a gente bebe socialmente, né? Mas tem gente que tem social durante a semana toda, né? E ainda quer conciliar com o estudo. Como que uma pessoa que é concurseira pode beber socialmente, né? Como é que se atrapalha tanto assim a performance dele? Porque a gente sabe que inclui a performance, inclui o sono, o ritmo de estudo, né? A concentração, a alimentação, fora a parte física da pessoa também, né? Porque a gente sabe que no concurso para prático existirá a PPO depois, né? Que também vai exigir desse aluno uma parte física. Então, como é que a pessoa pode conciliar, caso ela beba, caso ela não consiga se desvincular dessa rotina do final de semana, Rodolfo? Conta pra gente esse milagre.
Vamos lá. Você quer uma resposta como um médico legal ou como um médico real? Ah, como você achar, aqui tá Das livre. duas, então. Aí quem estiver É, das assistindo, duas. escolhe. Exatamente. Vamos lá, vamos como legal primeiro, vai. Como legal, como que você pode conciliar? Pô, vou tomar um drink. Toma um drink, toma bastante água e beleza, não vai influenciar tanto na sua vida, vai ajudar, tá? Como real, né? Como real, eu não consigo nem postergar muito essa parte do legal porque não Não existe, tem. tá? Não tem. É chicotada. Aí, se você tem um objetivo na sua vida, foca no objetivo, pô. Sim, Se você quer comprar uma casa de 1 milhão, você não vai ficar comprando bolsa de 20 mil. Exato. Você não vai ficar comprando carro de 100 mil. Você vai focar na casa. Comprou a casa, beleza. Depois você vai comprar a bolsa e todos os restos. Então, o álcool é a mesma coisa. Se você é uma pessoa que está buscando um cargo onde você depende de um concurso, onde você depende de uma prova, onde você está se dedicando para aquilo, pô, você vai pôr a perder por causa de um vinho, por causa de uma cerveja, por causa de um final de semana que você não dá conta. E aí entra num outro ponto que o Thiago falou da água, né? As pessoas elas não conseguem nem tomar 1 litro de água por dia, mas tomam 10 garrafas de cerveja. Você fala, poxa, As entendeu? escolhas. Você fala, pô, meu, você não consegue tomar água, mas você consegue beber bebida alcoólica. Então você não consegue nem tomar água e nem tomar bebida, parar de tomar bebida alcoólica. Cara, você quer o quê? exato. Né? É, e eu sou bem assim mesmo com todos os meus pacientes. Você quer ser uma pessoa normal? Eu vou te tratar como uma pessoa normal, vai ser aquele médico legal. Ah, o álcool dá pra gente estipular, colocar na sua alimentação o álcool. A partir do momento que você quer ser atleta, e seja atleta de esporte ou seja atleta de performance mental, acabou. Atleta não erra. Ah, mas o Neymar não é bola de ouro. Exato. Cristiano Ronaldo é. Exatamente. Não, Entende? isso é absurdo, assim, eu pratico muito esporte, eu sempre dou exemplo também do Djokovic, né, de tênis, o cara, tipo, tem 37 anos de idade, ganha ainda dos moleques de 18, 19 anos, e No quando você auge. vai ver a vida dele, o cara é uma máquina, assim, é meditação, é yoga, é alimentação regrada 365 dias por ano, é cuidar do sono, ele coloca um nível de merecimento para o corpo dele que o resultado vai acontecer, não tem como, naturalmente você se torna um performador diferenciado em qualquer área da tua vida quando você cuida da máquina, né? É a única que você tem, você nunca vai poder trocar. Você pode trocar de carro, você pode trocar de qualquer veículo. Esse aqui você vai ter que ficar pro resto da vida. Então é aquilo. Tem gente que gasta 100 mil para trocar de carro, para falar que tem um carro, para mostrar para os outros que nem precisa. Mas a pessoa não quer gastar R$ 1.000 por mês numa suplementação, melhorar a alimentação, mudar a rotina, para melhorar o único veículo que realmente importa para a vida dela. É Exato. incrível. As pessoas, elas os conceitos estão invertidos. Então, eu vou tomar uma bebida alcoólica para relaxar que eu durmo melhor. Não, você dorme pior. Você diminui qualidade de sono, você diminui atividade neural, você prejudica a memória curta, você diminui foco, você diminui disposição. No dia seguinte, você não vai conseguir estudar direito, você diminui tempo de resposta, você diminui raciocínio. Aí você vem falar para mim que de verdade você precisa beber, então você não precisa passar na prova. É. E isso é surreal, assim, E porque o Rodolfo sabe o quanto que eu sou regrado. E teve esses dias atrás, eu até parei, né? Que eu adoro fazer pizza, e sempre que a gente fazia pizza, eu tomava ali, não era nem uma taça, era meia taça de vinho. E a última vez que eu fiz, eu tomei meia taça, tipo, era 2 dedinhos de vinho, era tipo 7h30 da noite. Eu passei a noite inteira em claro com o meu cérebro, parecia que ele tava louco, eu parecia um esquizofrênico, eu ficava a noite inteira com pesadelo, cérebro agitado, não conseguia sim, descansar, por causa de meia tacinha de vinho. meia taça. Depois daquele dia, eu falei, nunca mais vou encostar em álcool de noite, principalmente, porque eu tô tão puro, né, que a gente brinca até, Rodolfo, que às vezes é até estranho, porque qualquer coisinha diferente que eu como, eu sinto absurdamente. Porque o Sim. corpo ele se limpa, e aí você sente ainda mais esses efeitos, né? Uma analogia que eu faço muito é da água cristalina. Tá? Aqui está vazia, mas vamos pensar que aqui é uma água cristalina e aqui é uma água com lodo, uma água suja. Se eu colocar uma gota de tinta preta nessa água cristalina e eu colocar uma gota de tinta preta nessa água suja, aonde que eu vou ver o maior efeito? Na água cristalina.
sim, Então, se o seu corpo ele está preparado para a prova, ele está preparado para 1 milhão de coisas, então, cara, você é uma água cristalina. Se você colocar uma gota de álcool nele, ele vai inflamar e você vai perder performance. Ah, mas e a água suja? Então você é uma água suja. Beleza, você não vai conquistar nada. Mas você vai ser a sua água suja, com o seu álcool, com o seu excesso de café, com o seu sono desregulado, com a sua alimentação desregrada. Mas viva a vida que você está querendo viver. Não exato. almeje ter aquilo que você. Eu. É culpa do tempo, é karma. Não é karma, é você. Entendeu? E isso a gente está visando, né, Rodolfo e Tiago, o concurso, Sim, mas muita gente acaba, inclusive, relaxando no pós-concurso e aí acabam tendo problemas cardíacos, problemas respiratórios. Isso depois de você já ter conseguido, lutado, porque esse concurso, inclusive, Rodolfo, não sei se você sabe, já faz um bom tempo que não há um concurso para prático de navios. 14 anos já, né? Então, é 12, eu acho que 12 anos. 12 anos. Né? Imagina Então, você perder a sua oportunidade de passar porque você não consegue parar de beber bebida alcoólica. Ou não consegue tomar água, exato. né? Ou você não consegue tomar água. E não somente isso, tem muitos candidatos que conseguem, né, esse feito de passarem no concurso, porque é uma jornada, né? Isso requer auxílio da família, auxílio da logística do estudo, né? Mas muitos não conseguem desfrutar o pós-concurso em decorrência da má alimentação. Aí, como você acaba ganhando um pouco mais, você acaba desfrutando de eventos e situações que exigem que você beba mais, né? Que você tenha uma vida um pouco melhor e você percebe que as pessoas estão perdendo qualidade de vida, tendo um salário mais alto, mas que deveriam estar se sentindo melhores no corpo e não estão. Aí entra num ponto que a gente tem que olhar um pouco mais. Que evento que necessita que você beba, É, né? Qual é a pessoa e qual é o ambiente que você está? Nenhum ambiente, nenhuma pessoa de alta performance que vive num ambiente de alta performance precisa beber, né? Então, é uma coisa que é muito relativa, né? Uma vez eu escutei de um mentor que ele falou assim: se você for um médico endocrinologista e você estiver num bar enchendo a cara e um outro cara tá ali, que é também endocrinologista, tem um histórico aqui de bebida, e o outro cara que tem um histórico de ser atleta regrado, qual médico que você vai colocar a sua saúde na sua mão? Pô, vou vender o meu serviço para alguém, não como médico, mas imagina, o Thiago aqui é um cara que vai vender o serviço dele, vai vender o curso dele, e ele tem um histórico de bebida, ele vai fazer um pitch de venda ali numa mesa com vários empresários, ele vai bebida, porque ele está querendo socializar. E aí tem um cara ali que vai vender o mesmo trabalho do Thiago, uma mentoria e tal, só que o cara tá regrado, tá legal. Cara, de quem que você vai comprar? Quem que você vai confiar? Né? Então, tudo isso, tudo que você exterioriza, mostra o que você também está ali dentro, entendeu? sim. E álcool, geralmente, é querer tapar o sol com a peneira, né? É querer tapar alguma dor, alguma angústia com a peneira. Fugir da realidade que você está vivendo. Se você está vivendo uma realidade boa, você não precisa beber. É. E o mais importante que acontece muito isso é quando passa em concurso, a pessoa desanda, digamos assim, né? Não só em concurso, mas em outras coisas, é porque realmente ela estava fazendo aquilo. É aquela coisa de fazer dieta ou mudar o estilo de Para vida. um, sim. Quando É você que nem muda o teu casamento, estilo de né? vida, hoje eu falo, eu nunca fiz dieta, eu sempre tive um estilo de vida, a ponto de que eu sou tão regrado que isso me dá uma liberdade que quase ninguém tem. Que se eu quiser um dia realmente só comer besteira, isso não vai praticamente mudar nada no meu físico, nada na minha performance. Porque eu sou tão regrado, né? É o princípio 80-20 Pareto. 80% ou mais da minha vida é certa, os 15-20% se eu quiser de vez em quando fazer alguma coisa errada, não tem problema. As pessoas, Pelo elas contrário, fazem 20% Ao certo, contrário. 80% errado. Ou elas se esforçam para fazer 80% ali durante um período, e aí depois elas deixam de fazer, porque elas não se tornaram aquele tipo de pessoa. Elas só fizeram. Por isso que, né, o efeito sanfona, dieta, a pessoa ela tá pensando a curto prazo, só no resultado imediato.
e não realmente numa mudança de vida. Exatamente. Excelente. Tiago, você quer dar suas considerações finais, a sua conclusão a respeito desse assunto maravilhoso, ou perguntar alguma coisa também para o Rodolfo? Não, eu acho que para concluir foi sensacional ter trazido ele aqui. Quando vocês falaram, né, que queriam alguém, foi a primeira pessoa que eu pensei assim, com toda certeza. A gente já está junto aí há mais de um ano, acho que quase um ano e meio, tanto eu quanto a minha esposa. Então a gente é parceiro, a gente já está em sociedade. Então assim, a gente sabe de fato muito já sobre as necessidades, né, de cada um e como é que é e o que que a gente busca. E eu sempre falo isso para meus alunos. Todos os meus alunos em mentorias, a primeira coisa que eu falo quando eles começam a mentoria comigo, eu falo, ó, eu vou te ensinar a estudar, eu vou te ensinar a ter foco, eu vou te ajudar com muitas estratégias. Mas nada vai funcionar se você não consultar pelo menos um nutricionista. Eu ainda recomendo um endócrino e um nutrólogo, porque você vai levar mais para esse lado que muitas vezes o nutricionista não vai ter essa percepção mais sistêmica. Ele vai ser ali o expert da alimentação de calorias. Mas isso não é só o que importa. É outras coisas que também importam que vão te trazer a performance. Justamente porque às vezes o aluno começa do nada a estudar 3, 4, 5 horas por dia. A gente está falando aí, às vezes, de 1.500 calorias por semana, 5, 6 mil calorias a mais por Uhum. mês, às vezes, se o cara se estuda demais. É uma quantidade, assim, absurda de caloria. E a pessoa não muda nada na vida dela. Não muda alimentação, não muda hidratação, não muda atividade física, não toma nada, nada. E a gente sabe que hoje a alimentação, por melhor que a gente busque, ela é deficiente em vitaminas, minerais, por causa do solo, por causa de agrotóxicos. Então, a maioria das pessoas tem deficiência em vitamina D. Todo mundo que eu conheço, que eu já falei, já fez exame de sangue, quando vai ver, tem muita deficiência em Sim, vitamina D. Quando eu paro de tomar vitamina D, minha vitamina D cai absurdamente muito rápido, entendeu? Eu Então, é também uma questão de acredito. você entender que preparação para concurso público, ter esse acompanhamento de um profissional que vai te colocar na saúde interna, na performance interna, é essencial. Não é só sentar e estudar. Eu acho que é uma coisa muito importante que você acabou de falar, inclusive, atividade física. Quando você começa, quando a galera entra nesse looping aí de estudar muito freneticamente, acaba tirando a atividade física de foco, não E é sim, faz. essencial, né? É essencial. Mesmo que você faça uma caminhada, uma corrida, você vai esparecer a cabeça, você vai parecer que tá mais leve, mas não é que você está parecendo que você está mais leve. Você vai começar a oxigenar muito mais a sua parte cerebral, você vai consolidar a memória, você vai conseguir fazer muito mais coisas. sim. Sim, Liberar Aumenta, endorfina ajuda muito também, né? sim. aumenta a performance. Tem uma Eu vou dizer proteína, pra né? A você, BDNF. A BDNF ela BDNF, só é liberada pelo músculo. Não existe mais nada na Terra que libera essa proteína. E ela é essencial exatamente. para o processo de consolidação de memória, para que uma conexão neural aconteça. E principalmente hipertrofia. Todas as atividades são boas, mas a hipertrofia é onde a gente realmente libera muito dessa proteína. Sem Sim. falar também da longevidade, né? Porque a Sim. gente quer ganhar dinheiro, quer passar no concurso, mas quer viver um bom tempo também, né? Não adianta nada não viver depois, né? É. Então vai Exatamente. estar lá assim, aqui jaz um aprovado, mas não nomeado. O cara Acabou. só passou, mas... Passou e não Exatamente. assumiu, não deu conta. Exato. Rodolfo, eu quero te agradecer. Você quer explicar como as pessoas possam te encontrar, se você tem Instagram, né, da clínica, caso algum aluno venha a querer requerer esse seu trabalho, pode falar para a gente aí. Perfeito. Queria agradecer primeiramente aí a oportunidade. Espero poder ter compartilhado um pouco com vocês. Se vocês saírem daqui, pelo menos tomando água, tá bom Já é demais. muita coisa, eu já estou com a minha aqui, ó. Me ajuda demais, tá? É, Bom, eu sou o Dr. Rodolfo Buoso. Meu Instagram é dr.rodolfobuoso. Clínica Search, Search de busca, é a minha clínica aqui em Jundiaí, a gente atende via online também. A gente vai fazer o melhor para você, tanto que hoje, para você ter uma ideia, a minha consulta ela não é vendida sem a consulta nutricional, então você fecha a minha consulta, você já tem uma consulta nutricional com uma nutricionista. E porque é importante, não adianta você também querer ver a parte hormonal, querer ver a parte de vitaminas, minerais e estar alimentando o seu corpo com alimento ruim. E muito obrigado, vocês. Obrigado, Tiagão. Cara, um surreal. Monstro, 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 monstro dos estudos. E obrigado pelo Pod Prático também, por ter cedido essa parte que é muito importante para todas as Sim. pessoas, porque a saúde ela tem que andar junto com a performance.
Excelente. E eu que gostaria de agradecer também, gente, de verdade, né? Inclusive a todos que nos acompanharam aqui no 12º episódio e também a vocês dois, esses dois convidados que foram excepcionais, o Tiago e o Rodolfo, por entregarem informações preciosas aqui, contribuírem com o canal do Curso Prático, ressaltando sempre a importância, né, de cultivar essa vida saudável junto com o estudo, porque também o sucesso, né, meninos, o sucesso num concurso, ele depende não só do que você aprende, mas também de como você cuida de si, né? Sim, Então, é equilibrar o estudo e a saúde, porque também uma mente brilhante precisa também de um corpo forte, né? E com a gente certeza. finaliza por aqui. Fiquem com Legal. Deus e até o próximo episódio do Pod Prático.